gesto que nós possamos fazer durante o dia. Só temos a agradecer a Deus por tudo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela presença desses irmãos que estão nesta casa hoje, tanto os encarnados como os desencarnados, que cada um possa sair daqui melhores do que quando chegar. E assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que possamos levar o melhor possível um pouco de entendimento e a perseverança nos caminhos que estamos traçando e buscando sempre esse melhoramento. O nosso título da nossa observação hoje, a outra margem, a nossa reflexão. Vamos começar com uma colocação da monja Coen. Algumas vezes temos de ser o barquinho, alguém que mostre às pessoas que há uma outra margem e que é possível chegar lá. Abandonar o sofrimento, o papel de vítima e se libertar para viver apreciando a vida. Monja Coen. Chega sempre um momento em nossa vida em que é preciso abandonar o sofrimento. Quando a tempestade de problemas desaba sobre nós, sentimos que o vendaval desorganizou nossa vida, de tal maneira que nós sentimos perdidos, desamparados. A morte de uma pessoa querida, o rompimento de uma relação afetiva, a derrocada nos negócios, a despedida do emprego, a enfermidade que nos preocupa, o filho desorientado, tudo isso nos abala sensivelmente. E não poderia ser diferente. Como canta o Milton Nascimento, numa famosa canção, forte eu sou, mas não tem jeito, hoje tenho que chorar. Então, todas essas observações são oriundas das nossas experiências. Vivemos esses vendavais, essas turbulências que de momento se assolam ao nosso lado. Quem não teve que ter uma reorganização, buscar outros caminhos, um rompimento de um sentimento, a despedida de um emprego que se mostrava sólido por uma oportunidade incerta em outro local, e a gente sabe o quanto isso naquele momento faz com que a gente sinta o peso da mudança, que somos muito, dá para se dizer assim, resistentes, mas as mudanças se fazem necessárias e os rompimentos ou o final dos ciclos se fecham e tornam a acontecer outros melhores. Então, quanto é importante nós não termos essa dificuldade da aceitação dos fatos que se mostram para a nossa vivência, porque são caminhos melhores para que nós possamos atingir as metas espirituais dentro das experiências materiais, físicas, entre pessoas, entre o aprendizado das nossas profissões e tudo mais. Então chega um tempo que as coisas se modificam, caminhos alternativos melhores, porque eles são sempre melhores. Quem tem um olhar de achar que não é melhor somos nós, que queremos ter segurança. E nós não estamos seguros em local algum ou com pessoa que seja, vamos dizer, uma hora pode-se pensar diferente, tomar rumos diferenciados daquilo que a gente imagina. Todos nós somos livres e temos opções a buscar. Então é natural que de nós sentirmos desamparados, e como ele fala no final ali da canção, temos que nos refazer,
nesse tema, eu falei, não tenho vergonha de dizer, e nem para vocês não tenho vergonha de dizer, que chega um momento que a gente deve extravasar as nossas emoções, colocar para fora tudo aquilo que está pesaroso, né, que está nos agoniando, natural, deixa que as lágrimas venham, que para nós nos aliviar, até como um fortalecimento, é ao contrário daquilo que se pensa, o que muita gente ouviu, quando na nossa época, que o homem não chora. Mas como que não vai chorar? A gente é um ser sensível, precisa se fortalecer. E digo para vocês, a gente não chora somente de tristeza, por angústia, mas eu choro também por satisfação, por uma gratidão muito grande, pelas obtenções, pelas coisas que a gente é livrado, é incentivado, e pelos caminhos que a gente trilha após essas etapas. Então a gente se fortalece, é sinal que estamos nos engrandecendo em termos espirituais. Eu digo sempre que quando no trabalho, no final, quando um benfeitor vem nos dar, após aqueles auxílios que se dá, e vem e dá aquele alento, aquela palavra com um entendimento além do nosso, aquele conforto, aquele incentivo para que a gente continue sempre cada vez mais fortalecido, que as lágrimas rolam, eu sei que eu estou num ponto bom, dá para você dizer assim, porque eu estou sensível de sentir e extravasar a emoção boa que eu estou recebendo, daquela energia que todo o grupo está recebendo. Igual a esse momento, todos nós estamos recebendo, porque não é somente no momento do passe que estamos recebendo essa energia. Desde que aqui estamos num ambiente, dá para se dizer, sagrado, onde que as melhores intenções, as melhores energias estão sendo colocadas, mas nós é que devemos captá-las, porque nós é que somos os elementos receptivos, nós que viemos para receber, temos que estar compenetrados daquilo que viemos fazer aqui hoje, ou em qualquer momento, em qualquer tempo que vocês venham a buscar uma energia boa, um entendimento, é nós estarmos, porque se nós estivermos muito longe daqui, as nossas intenções vão estar lá. Agora é um momento de refazimento daquela energia, daquela ideia boa para soluções das nossas dificuldades, que quando a gente está melhor, a gente é capaz de concatenar ideias melhores do que aquelas de sempre, e geralmente são carregadas de muitas preocupações. Por isso que às vezes a gente precisa desligar. Os benfeitores sempre pedem isso, que a gente desligue do mundo material, das preocupações cotidianas, para que a gente se reenergize. Leve uma energia boa para o nosso lar, para as pessoas que estão mais precisando. Elas podem não estar aqui, mas se o nosso pensamento está em acolhimento e levar as energias, eles vão receber lá onde eles estão. A gente sabe muitas vezes não é tanto por nós, mas por aqueles que mais precisam, que a gente se preocupa muito, não é? Mas nós também vamos levar como condutores, pela nossa intenção, a energia já está com nós também. Chorar é um dos sentimentos mais humanos que conheço, porque é a dor da alma que se materializa numa lágrima. Essa lágrima pode ter o nome de tristeza, saudade, arrependimento, medo, frustração, alegria e amor. Jesus também derramou lágrimas quando recebeu a notícia de que seu irmão Lázaro estaria morto. Chorar é bom, alivia a alma, evita o transbordamento do rio das nossas emoções, muitas vezes represadas, as quais podem gerar muitos estragos nas margens. Medite muito nessa parte aqui, de não deixar transbordar. A gente sabe que quando num rio, ou seja, num córrego que seja, quando ele transborda, ele desmancha
dá para se dizer assim, as margens, destruindo, né, dando mais erosão, aumentando o leito e tendo os estragos nesse trajeto. E nós também, quando nós insistir de sermos fortes, que às vezes a gente tem essa ideia que a gente tem que ser forte, a gente não pode transpor as nossas necessidades. O corpo, ele não aguenta tamanha pressão de não pôr para fora aquelas emoções, aquelas angústias ou alguns ressentimentos naturais que nessa trajetória a gente recebe algumas alfinetadas, algumas ofensas e nem sempre nos absorvemos da melhor forma, de dar uma visão como que uma necessidade que vem até nós, uma grandeza que nos exige maior. Devemos ser maiores que aquela ofensa, que aquela situação que se mostra, porque é natural, vem até nós por alguma razão, né? Então pede reparação, pede um bom sentido para aquilo que chega até nós. E não deixar extravasar é reprimir, é ficar dentro, é ficar calado, ou ficar, como muitas vezes a gente fala, ficou entalado na garganta. Então isso é natural que, se nós não colocarmos para fora isso, vai causar algum tipo de disfunção no nosso organismo. Porque tudo aquilo que a gente não resolve na nossa vida, nas nossas situações emocionais, com o tempo ele deflagra no nosso corpo em forma de uma doença, que não seria necessária se a gente tivesse sanado na origem. Nós que não conseguimos absorver, não que a gente não tivesse a capacidade. Muitas vezes é o nosso próprio orgulho que fala mais alto de não ter a aceitação. Então vamos encarar com suavidade as situações que vêm até nós, porque é uma grandeza, não é uma fraqueza como muitos pensam. Então extravasa, coloca para fora e vai novamente nesse aprendizado contínuo que é a nossa vida. Quem chora deixa o rio seguir o seu curso, assim como é a existência. Um rio deve correr até o seu destino, cortando as pedras da vida. Então o rio, a gente sabe, o leito, por mais raso que ele fique, ele sempre tem um leito mais fundo onde que ele faz o caminho entre pedras. E nós, na nossa existência, da mesma forma. Temos sempre reveses, temos pedras às vezes imensas se nós colocarmos essa proporção. Se contornarmos, buscarmos as soluções com calma, com tranquilidade, buscando até mesmo a ajuda de tantas pessoas que estão ao nosso lado para nos auxiliar, dos nossos benfeitores que nos inspiram sempre boas soluções para as nossas dificuldades, estão ali nos auxiliando, a gente vai achar a solução, com certeza. E sempre achamos. Resolvemos tantas questões até os dias atuais em que estamos vivendo. Então, quanto mais nós usarmos o sentimento do amor em relação a tudo que chega até nós e não da repulsão, porque no momento que nós não aceitamos as situações que vêm até nós, elas não se resolvem por si só. Ao contrário, elas voltam várias e várias vezes. Podem notar situações que vocês não aceitam de jeito nenhum, elas tendem a se repetirem temporariamente. Lá uma temporada, chega e volta, acontece de novo, porque nós não demos o olhar necessário em relação àquilo que pede reparação, pede um olhar diferente. Então não vamos recusar as reparações que a vida nos pede. E geralmente são pessoas que vêm ao nosso lado novamente, com em outra roupagem, em um outro sistema, numa outra vida que é essa que nós estamos vivendo. Então precisamos nos harmonizar perante o universo. E os instrumentos que Deus nos dá são essas pessoas. E nós também somos
essas mesmas pessoas necessitadas de compreensão. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Cada um sabe daquele que mais necessita, aquele mais pungente mesmo, de um olhar diferenciado. É a libertação para que a gente não adoeça no futuro, ou amanhã ou depois. Nem devia falar, mas é o exercício do perdão, que é muito dificultoso do ser pensar nesse fato, ou isso é o essencial para nós nos libertar. Mas quando a nossa dor já tiver sido diluída nas águas do rio e chegado o tempo de abandonar o sofrimento, é o tempo de que devemos ir para a outra margem, que fala o nosso título de hoje. É nessa travessia precisamos nos desvencilhar do papel da vítima que inconscientemente continua querendo sofrer a dor de suas perdas. Então essa questão de vítima faz muito tempo que eu já tive que abandonar do meu, dá para você dizer assim, das minhas ideias, porque até que a gente não tenha uma ideia sobre isso, a gente até elege alguém pelas nossas desditas, pelas nossas situações que não deram certo, ou que por alguma razão, e hoje a gente sabe, tudo na nossa vida é a construção das nossas próprias atitudes, das nossas ideias, ou ainda da repercussão dos nossos atos de vidas passadas, que vem naturalmente ao nosso encontro hoje, porque nós não nos reformulamos conforme está no nosso projeto. Por isso que o ser hoje ele tem muitas ansiedades dentro de si, tem muitas aflições que ele nem entende. Dentro da sua consciência alguma coisa lhe cobra. Não é o Criador nos castigando de maneira nenhuma, mas é o nosso próprio Espírito que pede para que tenhamos mais afinco dentro das necessidades que são urgentes. A gente vê as nossas ânsias dia a dia, vê as dos outros também, mas precisamos ver o que realmente precisamos ajeitar dentro de nós. Aceitar mais e ver qual a nossa real necessidade nesta vida. O que nos faz bem, o que nos tranquiliza. Então temos várias preocupações, mas a maior delas está dentro do Espírito eterno criado por nosso Pai, nosso Pai Criador, e que vem com um aprendizado. Aqui é uma passagem muito rápida, essa vida. É um momento fúlgido na eternidade. Estamos aqui, como amanhã possamos estar em outra situação, mas precisamos aproveitar o que nós estamos tendo como uma proposta para uma vida melhor, para o presente, para o que estamos vivendo e para o que virá. O que virá sempre vai ser melhor se nós intensificarmos no trabalho. Hoje a gente fala muito do trabalho, é nós trabalhar intimamente. Esse é o trabalho mais importante que o ser veio fazer aqui nessa terra, e que muitas vezes é deixado de lado, porque eu vejo muito as pessoas dizerem que não tem tempo para se estudar um pouco, saber o porquê estão aqui, o porquê que estão dentro de um sistema e porquê que as coisas acontecem. Então, jamais devemos deixar a prioridade de lado, que é a nossa essência, o nosso melhoramento. É isso que levaremos, nada mais. É o ser melhor. A dor da lágrima é inevitável, mas o sofrimento e o apego à dor nos permitindo que a vida siga seu curso, ao encontro das nossas experiências.
a vítima se faz impotente e, por consequência, não age, não se mexe, não quer fazer a travessia para a outra margem, não deseja ver que, a despeito do que lhe aconteceu, há coisas agradáveis, belas à espera de seus olhos. Então a gente noto, primeiramente eu posso notar por mim mesmo, quantas situações bem diferenciado daquilo que eu imaginava se somou ao longo dos anos e da vida cotidiana de vocês também. E o quanto eu tirei isso como uma experiência e quanto isso me representou melhorias. A visão que eu tenho hoje é muito melhor daquela que, com certeza, e é natural que seja assim, daquelas que eu tive antes. Episódios novos acontecem, desafios acontecem, mas é aí que a gente vê que a gente tem a capacidade de superar todas as etapas. E vamos ter vários momentos onde que vai fugir ao nosso controle a situação. Não que a gente não vai ter saída, mas a gente vai ter a saída maior, porque o universo se amplia. Várias outras situações melhores nos acometem e a gente fica mais fortalecido para que as novas etapas venham e a gente consegue novamente. Jamais vamos colocar impossibilidades. Hoje estamos vivendo momentos de turbulência, né, em todos os meios que a gente possa imaginar, e dentro de nós não é diferente. Então, os anseios enobrecidos do Espírito, enquanto eles não forem evidenciados e buscados, o ser vai se afligir muito. Então, a nossa estrutura, da nossa força, revitalizando moralidade, sentimentos enobrecidos, tem que ser uma busca constante. Temos que ter esse contato íntimo com nós todos os dias. E junto à espiritualidade que está nos amparando. É somente assim que a gente vai conseguir viver no novo ciclo que a Terra está nos mostrando. Queremos muito, todos falam, em vários meios, em vários segmentos espiritualistas do mundo da regeneração. Mas ele não vai acontecer antes da nossa própria regeneração. Então, é o momento de nós estarmos mais sensíveis, mais em busca da energia melhor. Talvez ela inconscientemente goste de ficar chorando à margem do sofrimento. Quem sabe alguém tenha pena dela. Aqui é o ser humano que talvez possa se fazer parte em algum momento daquela ideia da pena de nós mesmos, da situação que estamos passando. Isso aqui não vai resolver as nossas questões, que pede paciência, tranquilidade e saber que temos os meios de superar. Ninguém vai ter pena de nós porque não é um sentimento que exista. Nós temos oportunidades de se trabalhar. É por isso que nós estamos na vida. Então não somos vítimas de nenhuma situação, nem de ninguém. Somente se que nós possamos falar em vítimas, somos vítimas de nós mesmos. Porque tudo que nos ocorre é a produção dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então tudo corre condizente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa. Vocês já notaram as pessoas otimistas que se fortalecem quando as situações são adversas e superam as etapas e crescem, não digo somente material, mas principalmente como seres humanos. Mas elas têm forças de até auxiliar os outros e ainda seguir a sua jornada, levando junto com
consigo família, todas as necessidades, ainda ela luta, ela persevera e ela auxilia. Então é fruto da perseverança daquele ser que está habitando dentro daquele corpo ali naquele momento. Ou naquele momento, ou nessa encarnação. Então toda a força está dentro de nós mesmos. E todas as vezes que nós nos sentimos fragilizados, se nós buscarmos ajuda, vai estar ali ao nosso lado, nos auxiliando, nos amparando. Vamos fraquejar, como disse o texto, em algum momento vamos chorar para nos fortalecer e seguir adiante. Então toda a resposta ou todo o melhoramento, ele está dentro de nós. Nós é que buscamos, nós é que devemos querer e devemos perseverar ainda. E quanto mais acirrado é a prova, maior é a oportunidade de crescimento. Que não evoluímos sem um empurrão, dá para você dizer assim. Se tudo estivesse bem, nós sempre nos indagamos. Se a nossa vida fosse tranquila, não tivéssemos dificuldades nenhuma, às vezes nós estamos em grupo estudando, nós estaríamos aqui buscando algo que nos explique o que está acontecendo, por que vem certas situações para nós, se não fosse por uma necessidade maior, para sermos humildes de coração e perdermos todo esse, ou a totalidade. A gente sabe que nós não vamos perder nessa vida, que é o nosso orgulho, as nossas ideias enraizadas. Mas quanto mais nós perdemos as ideias antigas e tornarmos mais tranquilos, perceptíveis das necessidades que realmente temos, nós vamos viver cada vez melhor, trilhando um caminho de bons sentimentos. E isso se dá com muito trabalho. É todo dia. É abraçar a oportunidade e agradecer muito por nós estarmos aqui vivenciando essa oportunidade. Porque se cessar as provas no circuito que nós estamos, aí o ser fica estagnado. Então essa ânsia que temos é de algo que ainda não estamos fazendo, ou que se estamos fazendo ainda não estamos dando toda a força, a potencialidade que devemos. Vamos abraçar algo, vamos fazer mais. Dentro daquilo que já estamos fazendo, vamos nos portar como alguém que possa ser o alento de alguém. Vamos ajudar, vamos compreender. Mesmo quando por alguma razão somos ofendidos, vamos levar que essa ofensa não é para nós, mas essa ofensa está dentro daquele que está ofendendo. À medida que a gente compreende isso, a gente não sofre, não se angustia, não tem necessidade de revidar nenhum tipo de ofensa, porque já estamos um pouco melhor do que de antes. E essa é a nossa busca nesta vida. A gente sabe, o estado de felicidade é um estado de contentamento íntimo. Quando a gente faz tudo aquilo que a gente se propôs, aquela indagação, de a gente procurar se questionar ao final de cada dia. Deixei de fazer uma ação generosa neste dia? Fui compreensível tanto quanto eu queria que as pessoas fossem comigo? Isso faz muita diferença. Vamos ter ações mais humanas, não que não sejam, mas mais dentro da necessidade. Vamos atrair energias melhores, que é isso que nós necessitamos todos os dias. E colocarmos acima das dificuldades, ou acima da ideia que temos sobre nós mesmos. Nós somos muito maiores do que qualquer dificuldade, em qualquer situação que venha até nós. Nós temos, uma vez eu brinquei, que eu acho que era o He-Man, e dizia que eu tenho a força, nós temos também. Todos nós temos uma força que não colocamos em prática no dia a dia.
através da oração, do sentimento enobrecido, de pensar naquele que precisa mais do que nós. Sempre tem alguém que está mais necessitado. Uma deficiência muito maior que a nossa, uma necessidade material muito maior que a nossa. Seja no que for, a gente pode amenizar. A gente pode aconselhar, a gente pode dar um rumo, um caminho, que nem muitas pessoas diariamente nos dão. Né? É como que uma pessoa que é conhecida minha, quando passa no ramo que eu estou agora, que tu tenha um bom dia, né? Que tu tenha várias situações para os teus meios, suas buscas materiais. E eu brinco com ela que toda vez que ela passa lá e fala isso, as coisas fluem melhor. Então é assim para todos. É um pequeno gesto, é uma vontade, mas é uma vontade sincera dela perante a minha pessoa particularmente. Mas imagine nós todos vibrando de boas energias perante a necessidade do outro. Tudo vai ser melhor quando nós fizermos isso uns pelos outros.